O diabo queria que Sansão descesse ao vale de Seroque. O nome Seroque tem um significado, ele significa quebrantamento. E ele desceu para lá. E foi ali que ele começou a sofrer a sua derrota. Tem descidas que são boas, quando elas são descidas na presença de Deus. Mas fora da presença de Deus, aí a coisa começa a ficar difícil. A pessoa começa a entrar no estreito. Nós vemos no capítulo 16, no verso 31, Sansão, ele era um juiz. Ele foi chamado para estar, mas ele queria ficar na lama, ele queria ficar no lugar baixo, mas ele era um juiz para ser destacado, morar no lugar alto. Ele foi juiz por 20 anos, mas ele queria habitar em lugar baixo. Nós somos povo de Deus. Nós temos que estar assentados nas regiões celestiais, conforme dizem Efésios. Nós temos uma posição elevada de destaque por Deus. Deus, ele não quer que seus filhos desçam e saiam da presença dele para os lugares baixos desta terra, deste mundo. Nós somos como águias. Isaías 40, 31. Nós precisamos voar às alturas. Nós temos que subir, nos elevar cada vez mais. Ele era um juiz, mas ele amava o vale. No capítulo 16, verso 21, observe. O diabo cometeu um erro contra Sansão. O diabo cometeu um erro com Sansão. Qual foi o erro do diabo? Deixou Sansão vivo. Aqui o diabo falhou. Ele errou e graças a Deus por isso. Na história de Jó, o diálogo, no capítulo 1, que Deus teve com Jó, Jó foi acusado pelo diabo. Ele acusou o próprio Deus. Olha, ele é fiel, reto, temente de vias do mal. Ele tem tudo isto porque o Senhor deu todos os bens para ele. O Senhor deu proteção, o Senhor deu riquezas, glória. É claro, tira todas essas riquezas, todos os bens, as posses, tira tudo que ele tem e ele vai blasfemar de ti contra a tua face, no teu rosto. Então Deus diz para o diabo, olha, tira tudo que ele tem, os filhos, as casas, os animais, o seu dinheiro, todo o patrimônio, tira tudo, que seja dilapidado, tira tudo. Porém, não toque na sua vida. O diabo então não pôde tocar na vida de Jó. E Deus também aqui, por um milagre, não permitiu. Ele é misericordioso. A história de Sansão não podia acabar assim. Ela teria que continuar nos próximos capítulos. Então Deus permitiu que o diabo errasse para que deixasse ele vivo, para que não tirasse a vida de Sansão. Nós podemos passar por lutas, por provas, por dificuldades, como já passamos. Eu já tenho 40 anos servindo a Deus. Já passei por momentos muito difíceis, momentos complicados, mas o Senhor me livrou, graças a Deus, me sustentou. Ele me tirou das garras do diabo. Já fui assaltado com revólver, com facas, passei muitos perigos, mas o Senhor me livrou de todos. Ele libertou de muitos. Ele nunca permitiu que o diabo lançasse mão contra mim. Era para ter morrido uma vez por afogamento, com 12 anos de idade, depois aos 18, e tive várias situações difíceis na minha própria vida. E graças a Deus que o Senhor me livrou. O diabo deixou Sansão vivo por permissão de Deus. No versículo 22 do capítulo 16, veja, olha o que está escrito. Minha Bíblia está aberta, eu estou passando de um lado para o outro. Olha o que diz aqui. Presta atenção. O cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Amém? O cabelo começou a crescer de novo. Tem aqui neste versículo uma mensagem, uma palavra muito especial. Enquanto existe esperança, nem tudo está perdido. Ele teve uma segunda chance. O cabelo dele cresceu. Deus é o Deus dos recomeços. O nosso Deus
É o Deus que dá sempre uma segunda chance. Lucas 15 fala do filho pródigo. Ele quis viver a vida dele do jeito dele, longe, distante da casa do pai. Ele quis ir para o mundo, para a farra, para festas, para a curtição. Todos vocês sabem da história. Ele, o filho pródigo, um dia, na miséria, ele caiu em si, ele estava fora de si. Ele caindo em si, tornou em si, ele diz: quantos jornaleiros do meu pai, na casa do meu pai, tem casa, comida, proteção, e eu que sou filho, estou aqui nesta miséria, assim não vou continuar. Eu vou me levantar, vou pedir perdão para o meu pai, eu vou dizer para ele que eu pequei contra ele, pequei contra o céu, nem sou digno de ser chamado filho dele, mas eu quero comunhão, eu quero voltar para a casa do meu pai. E ele fez isso. Ele teve uma nova chance. Isto é muito interessante. A história do filho pródigo, ele foi e voltou uma vez só, o filho pródigo. Tem muita gente hoje indo para o mundo e voltando para a igreja. Indo para o mundo e voltando para a igreja. É muito perigoso a pessoa nessas idas e vindas, a pessoa estar no mundo, Jesus vem, a pessoa fica. Ou a pessoa parte. Olha o versículo 22. Diz que ele começou a passar a mão sobre o cabelo. Sansão, versículo 22. Começou a passar a mão, ele viu que o cabelo estava crescendo. A aliança. Ele se lembrou da aliança, do compromisso com Deus. Ele estava novamente trazendo à memória tudo aquilo. Ele não foi morto assim que foi preso. Ele passou um tempo entretendo o povo. Ele passou entre 7 e 10 anos, segundo os historiadores, como se fosse um bobo da corte. Ele passou entretendo o povo. Com os 2 olhos vazados, cego, ele estava ali fazendo graça para o povo, girando ali a roda ali do moinho. Ele estava apenas sendo diversão para o povo. O diabo estava se divertindo com ele, mas aos pouquinhos o cabelo foi crescendo. Cada dia de humilhação dele, o cabelo foi crescendo. Passou, é como que um filme na vida dele, naqueles momentos de cárcere, de sofrimento. Foi passando o filme, quando ele tinha 12 anos e entrou em aliança com Deus. Quando ele leu aquele texto da Torá, quando ele fez o mitzvah, quando ele estava ali em aliança com Deus. E ele estava agora ali, passando a mão no seu cabelo, em cada trança, lembrando que o nome de Deus é Jeová Raá, Jeová Jiré, Jeová Samá, Jeová Sabaote. Ele ficou lembrando. E ele então quis voltar a ter esta comunhão com Deus. Ele voltou a entrar em aliança com Deus. Ele estava arrependido. Do 28 ao 30, no capítulo 16, do 28 ao 30, diz assim, olha: Sansão clamou ao Senhor: ó Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me forças, só esta vez, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se com as 2 mãos na cruz do meio, onde estava a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita derrubou uma, e com a esquerda na outra, e disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e todo o povo que lá estavam. E foram mais os que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Amém? Então nós vemos que a história de Sansão começou com ele fazendo aliança com Deus, quando ele começou com 12 anos de idade, e terminou aqui, ele, com Deus respondendo a sua oração. Deus estava respondendo. Ele morreu, mas ele morreu com as suas tranças, com os seus cabelos. Ele morreu em aliança com Deus. Ele morreu na presença do Senhor. Amém? Ele não ligou pelos percalços, pelo sofrimento, mas no final da história, ele voltou a comunhão com Deus. O que contava para ele era a comunhão com Deus. Não foi as dificuldades que ele viveu, as experiências ruins que ele viveu. O nosso caminhar, nossos percalços, as nossas dificuldades na nossa caminhada não conta. Faz parte da jornada.
Nós vamos contar de verdade lá no final da nossa maratona espiritual que nós estamos caminhando. Quando cruzamos deste mundo para o outro. Quando o Senhor vir buscar a igreja. Ou quando nós partimos individual. O que vai contar no último instante, no último minuto da nossa vida, é a nossa aliança, é a nossa comunhão com Deus, é o nosso compromisso com Deus. É o nosso compromisso com o Senhor. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe muito a sua vida, que o Senhor seja sempre vitorioso na sua vida, que você leve a sério o teu compromisso com Deus. Que o Senhor abençoe muito você, no precioso nome de Jesus. Que Deus abençoe, na paz do Senhor. Amém.